Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos e a minha parceira, gente, sabe já o nome? Alessandra Gomes. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Aqui nós duas, professora Márcia e professora Alessandra. A gente sempre faz questão, né, Márcia, de reforçar. O nome. Para vocês não esquecerem quais são as professoras de vocês de língua portuguesa. Aí vocês vão lembrar a professora Márcia, a amadinha, que vocês conhecem, e a professora Alessandra. Beleza? Mais um encontro nosso, né? Esse encontro, ó, amado. Lembra que a gente sempre no final de cada aula a gente tem, olha a plataforma, vocês estão acessando, né, a plataforma Revisa Mais. Sem falar que os primeiros anos têm se destacado bastante, né? Exato. As notas de vocês, não quer dizer, se vêm as notas é porque vocês estão fazendo uso, estão praticando. Isso é muito bacana, pessoal. Vocês já estão com aquele espírito já de terceirão, né? O ritmo de terceirão. Porque o terceiro ano é assim, do começo ao fim, vai praticando, vai melhorando, vai aprimorando, para você chegar ali na sua grande nota Enem. Exato. Então, a aula 77.1 vai ser relacionada, assim, às questões, né, ligadas a quê? À literatura. Tá certo? Pode ser literatura portuguesa, pode ser... Isso, misturado agora, já não é mais separadinho. Até mesmo porque a prova, não tem como nós sabermos, né, Márcia? Será que vem só literatura portuguesa? Não, será que vem só, né? As que aconteceram aqui pra gente, então ela é uma mistura. E aí nós vamos trabalhar essas questões com os senhores na nossa aula de hoje. Então, vamos lá então, começando a aula 77.1, Literatura Revisa Enem. Olha só, as questões, ó, Enem vestibular. Então, olha, ainda estou no tempo do vestibular, mas não tem problema não, que ainda tem vestibular. Sim, ainda tem umas tradicionais que acontecem assim. Então, aqui é a nossa árvore do conhecimento, já vai direto sua jornada de estudos. Rumo a quê? Ao Enem. Olha só, investir no ensino de qualidade é o nosso compromisso. Então, trilhando rumo ao Enem. Aqui esta mocinha estará representando cada um de vocês. Exatamente, cada um de vocês estudante da mediação tecnológica. Porque você já sabe, né? Que o futuro é agora. Então, aqui, por que esta imagem? Ó, leitura. Nós temos aqui alguns clássicos da literatura brasileira e alguns já conhecidos de vocês. Sim, lembrando aí, qual? Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Qual? Ou quais? Quais, né? Nós temos aí o Alto da Barca do Inferno, lembram? Que nós trabalhamos lá na unidade 1. E aí foi muito bem trabalhado, muito bem comentado, não há mais como esquecer. Então, Alto da Barca do Inferno, o que mais? Tem a Marca de uma Lágrima, que foi o queridinho, né? Esse foi. Todo mundo gostou da Marca de uma Lágrima. E aí, agora nós temos... Memórias de um Sargento de Milícias, também da Unidade 3. É uma obra muito engraçada, tá certo? Mas... além de Memórias de um Sargento de Milícia, nós temos aqui os Lusíadas, que é da literatura portuguesa. Sim. Temos aqui Lucila, de José de Alencar, que é um romance urbano. E tem Álvares de Azevedo, que é Noite na Taverna em Poemas Escolhidos. Mas tem um pensamento, Alessandra. Olha lá, a literatura, ela não permite caminhar, mas permite respirar. Exato, respirar. A respiração da literatura. Como assim essa respiração, né? Esse caminhar. Porque neste caminhar, né, é que você usa a sua imaginação. Você vai além, vamos dizer, além da imaginação. Você cria asa, tem uma liberdade. Que liberdade é essa? Você pode conversar com uma outra pessoa. Você vai ter argumento, né, para dialogar. Você vai ampliar o seu vocabulário, tá certo? Então, mas permite respirar, que dá aquele alívio. Olha, isso aqui que coisa interessante. Eu já vi algo assim em tal obra, tal. Aí você começa uma discussão, não é mesmo? Então, algum mais comentário para fazer? Vão lembrando aí. Vão lembrando. É sempre importante
frisar essa questão da leitura, pessoal, porque o seu repertório, vocabulário, ele melhora. E muito. Né? Você vai conversando. Quando você pega ali um Pedro Bandeira lá com a marca de uma lágrima, que é uma linguagem mais, vamos Dali dizer já assim... tem um exemplo, né? Mais simples. Mais né? simples, aí você vai lá para o alto da barca do inferno, já entra além das palavras um pouco mais rebuscadas, né? Que precisa um pouco mais de entendimento, mas também vem a questão das características da própria literatura, os Lusíadas, e aí assim vai embora. Exato. Então, aqui, o que você vai ter que tomar nota, né? Então, interpretação textual na prova de literatura. Presta atenção, ó. O principal ponto é a compreensão de cada período literário. Quando fala período literário, você vai lembrar do estilo literário, tá certo? Da escola literária. Então, está relacionado a isso. Quais são os principais pontos? Qual é o século, o que aconteceu naquele período, quais são as características deste momento, que se destaca os autores. Exatamente. Ficar atento ao contexto histórico e entender as relações que existem entre os estilos de época. Até agora vocês já conhecem quantos, né? Quantos períodos vocês já viram, lembram? E aí quais foram... as características, o contexto histórico, o que acontecia, né, no século X, digamos assim, para você poder associar a literatura. Então é importante que vocês lembrem. Por isso que fala, fica atento ao contexto histórico, o que acontecia no mundo em determinado momento para você poder associar a literatura. Conhecimento biográfico dos principais autores de cada época. Se eu falo lá de Gregório de Matos, opa, qual foi a atribuição que você guardou sobre Gregório? Isso, quais as marcas para você poder associar a Gregório, né? Ah, Gil Vicente. Gil Vicente, você vai dizer teatro, professora. Teatro vicentino, né? Exato. E o próximo? Partindo das referências literárias modernas e como estas referências representam as escolas literárias que já se passaram. Porque hoje, faz muito tempo que isso aconteceu, mas você estuda e você não esquece. Por exemplo, vamos falar do Barroco, aí você vai lembrar de todas as referências. Quais as leituras que remetem ao Barroco, tá? E aí, toda a parte jesuíta também, você vai lembrar lá dos Lusíadas, de Gregório, as características marcantes. Trovadorismo, né? Isso, o jogo de palavras, né? Sentido contrário. Então, por isso que fala, não pode esquecer dessas referências para você lembrar das escolas literárias, mesmo que elas já tenham passado há muito tempo. Exato. Então, vamos lá, então, aqui trabalhando a questão 1, né? Aqui sempre vem um texto, tá certo? Aí você vai ler com calma, tá? E, ó, presta atenção aqui, ó. Se não tivermos lãs e peles finas, pode muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Pronto, acabou. Olha aí, foi feita a leitura. Olha o comando, né? O que a gente consegue observar através da leitura. E aí vem a característica presente na poesia Árcade, presente no fragmento acima é... Então, o aluno já vai buscar, né? Árcade, lembra o quê? O arcadismo, né? Que é a simplicidade. Vamos lá, lembrando, vai buscando a questão do pastor, do rebanho, né? Aí você vai lembrando, vai puxando aí, ó. Principalmente, professora, dá para ler novamente os versos? Sim, vamos lá então. Aí, ó, se não tivermos lãs e peles finas, pode muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Lembra das características do arcadismo? Aquela vida mais simples, a natureza, as características da natureza. Então dá pra gente encontrar aqui na leitura lãs, que mais?
cordeiros. Tudo que remete assim, a essa questão da simplicidade, do pastor, do seu rebanho, o bucolismo, olha. Isso. E aí, agora que os senhores já relembraram, vamos lá. Na letra A. Já foi, aqui, gente. Olha. Então, nós temos aqui, né, ó, presente na poesia Arcade, neste fragmento, ó, áurea mediocritas, tá certo? Aqui, ó, mediana. Vamos lembrar lá da questão lá do arcadismo, tá certo? Tem conflito espiritual? Claro que não. Conflito espiritual é lá do barroco, né? Que aqui o homem trazia o que é a questão do equilíbrio. Ideias iluministas não foi citada nessa questão aqui, tá? O carpe diem tem no arcadismo também, mas só que aqui ele está procurando, que está dentro desse trechinho aqui, desse fragmento. E aí você precisa ficar atento ao comando mesmo. O que está pedindo? Então, a característica presente na poesia. A característica, né? Presente no fragmento. Aí você vai em cima da resposta, porque algumas elas vêm até para confundir o pensamento da gente, mas entendeu? Aqui tem a justificativa. Vamos lá. O fragmento citado pertence à Lira 15, né? De Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Partindo do pressuposto de que a simplicidade se revelava como elemento preponderante, o luxo e a ostentação eram vistos como algo inconcebível. Lembra lá? Nesse sentido, os representantes árcades pregavam o ideal de uma vida simples. Isso tudo a gente já foi citando, exatamente, né? Permeada pelo equilíbrio, isto é, sem miséria nem riqueza, contando apenas com o essencial, que pudesse lhe proporcionar tempo para a virtude e a arte. Então, áurea mediocritas, mediocridade do ouro. Isso. Beleza? Fechou, então, a primeira. Vamos para mais uma questão aqui. Assinale a única alternativa que contém apenas características da prosa barroca. Aí sai do arcadismo, aquela questão, aí vem aqui para o barroco. Vamos relembrar as características. Bom, na letra A, o estilo trabalhando ricamente entretecidos de figuras com refinamento e sutileza. Dentro do barroco. Malabarismo de linguagem, mas com simplicidade na exposição das ideias. C, uma linguagem simples, direta, desvinculada dos padrões e das normas clássicas. Nós temos aqui, letra D, imaginação e sentimentos predominam sobre a razão e a lógica. E a letra E, pessoal, ela traz assim, acrobacias verbais engenhosamente elaboradas, ilógicas e obscuras. Então, vamos lá. Você vai ter que assinar a única, né? Apenas a única, que só né? tem a característica, o quê? Barroca. Vamos lembrando lá do barroco. O que a gente consegue lembrar do barroco? É a oposição do arcadismo. Isso é de contexto que você. Lembram? Se no arcadismo nós temos pseudônimos, autores com pseudônimos, uma vida para que você fuja da cidade e vá para o campo, tudo mais simples, exaltação ali da natureza, aquela tranquilidade. Isso no arcadismo. E no barroco? Era aquela dúvida entre o bem e o mal? Lembram do teocentrismo e do antropocentrismo dentro do barroco? As cores fortes carregadas? O que vocês marcam aí? Então ele pede, assinale a única alternativa que contém apenas. Então nós temos aqui, ó, letra A, o estilo trabalhando ricamente entre si de figuras com refinamento e sutileza. Beleza? Olha só aqui a justificativa para vocês, né? A letra B está incorreta, pois aponta a simplicidade como característica. Característica simplicidade é de quem? Do arcadismo. Isso, então já elimina. A letra C está incorreta, pois também aponta a linguagem simples. Lá no barroco era mais rebuscada, né? A letra D está incorreta, pois ignora o aspecto central do período, que é o conflito. E a letra E está incorreta, pois aponta ilogicidade e obscurantismo como características. Beleza? Vamos lá.
Agora vamos ver mais aqui uma aí. a temática do arcadismo. Né? Boa. Todas essas escolas, né? A gente já viu, né? A gente está citando aqui para vocês do que vocês já estudaram, certo? Isso, que não é assim, novidade, mas aí quando vem uma questão diferente, dá para você ir classificando, né? Então, se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. E aí, Olha fechamos só, aí. Olha aqui, então, ó, a temática do arcadismo presente nos versos é... Será que a letra A é o carpe diem? Ou a letra B, paganismo? Ou a C, Fugere urben. Letra D, fingimento poético. ou a E. Louvor histórico. Tá boa essa, não tá, pessoal? O que vocês marcaram aí? Se o bem dessa choupana pode tanto, né? Que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro. Bem. O aluno vai encanto. Só Na leitura já dá para encontrar. Exato. Então, se você tomou nota, você fez o seu mapa mental, aqui já vai dar a sua resposta. Você já conseguiu gabaritar. Exatamente. É o fugere urben, que é a fuga, né? Da cidade, ou seja, sair da cidade para o campo, para a natureza, né? Porque quando ele diz aqui, ó, se o bem dessa choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade, olha só, que da cidade o lisonjeiro encanto. Beleza? Então, é fugere urben. Tomou nota? Vamos para a próxima, que é a quarta questão. O que ela nos traz aqui? Influenciados pelo poeta latino Horácio, os poetas árcades costumam reaproveitar dois temas da tradição clássica, o Fugere urben e o Aurea mediocritas. Então, olha lá. Então, na letra A, como os céus para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia. Olha lá. A B. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Letra C. Enfim serás cantada a Vila Rica. Teu nome é alegre a notícia e já clamava. Sufocando do sol, a face pura, tinha escolhida a chama brilhadora. A D. Já rompe nice a matutina aurora. O negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. E destes penhascos fez a natureza o breço acho que é o berço em que nasci. Tá trocadinho Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. E então, agora? vamos lá. Aqui você, influenciado pelo poeta latino Horácio. Os poetas árcades costumam reaproveitar dois temas da tradição clássica. Então, você vai ver quais são o Fugere urben e a Aurea mediocritas. Qual é a alternativa que se encaixa? A letra B. Tanto que quem prestou atenção na questão anterior... Exatamente. Opa, já tá aqui tá dada. Perceberam que foi um fragmento da questão anterior. E aí você já faz uma ligação e ganha tempo. Beleza? Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Alternativa, letra B. Muito bem. Quinta questão. Vamos lá, amadinhos. Leia as estrofes a seguir, responda o que se pede. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra no mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu,
seu corpo desceu ao mar. Olha. Então, vamos lá. O que vai pedir aqui? Ó? Quanto às estrofes apresentadas, é correto afirmar que... Na letra A, as antíteses articulam-se em torno de desejos contraditórios e dividem-se entre a realidade espiritual e concreta, atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. A letra B. O pessimismo constitui-se em torno do desejo de morrer, característica da segunda geração romântica, marcada pelo mal do século. A letra C se registra a dicotomia do homem do século XVII, crise espiritual, teocentrismo e paganismo, né? Antropocentrismo, característica barroca. D. Há um resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo como forma de combater a influência do barroco. Por isso, a presença de opostos, lua no céu, lua no mar, alma e céu, corpo e mar. E há uma preocupação formal própria dos parnasianos, que resgatam a poesia clássica, cultivando, por exemplo, o soneto, forma fixa da estrutura desta poesia. Então, amadinho, o que é correto afirmar das estrofes, da esmalha? Quando esmalha enlouqueceu. Olha lá. Então, viu. Olha só, gabarito letra A, né? Antítese. Né? Articula-se em torno do desejo contraditório e se divide entre a realidade espiritual e concreta, atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. Beleza? Vamos lá agora às quinta, ou melhor, Sexta quinta não, questão. é a sexta questão. Se gostas de afetação e pompa de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu, mas valeu-me tanto sempre a clareza que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Esse desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Padre Antônio Vieira, nesse trecho, faz uma crítica ao estilo barroco, conhecido como, olha só, o barroco. Ó. Isso, aí você vai lendo, acompanha. Letra A, conceptismo, por ser marcada pelo jogo de ideias, de conceitos seguindo o raciocínio lógico. B, quevedismo, por utilizar-se de uma retórica aprimorada, exemplo de seu principal cultor, Quevedo. C, antropocentrismo, caracterizado por mostrar o homem culto e inteligente como centro do universo. D, gongorismo, ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Vamos lá. Letra E, teocentrismo, caracterizado por padres e escritores que dominaram a literatura seiscentista. E aí, o que vocês conseguiram marcar? Ele fala, Padre Antônio Vieira, nesse trecho, o trecho que foi lido para os senhores, né? Ele faz uma crítica ao estilo barroco, conhecido como... E aí, o que vocês A, B, C, D ou E? chegaram a D? Olha só, o gongorismo, ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Beleza? Mais outra aqui, nós temos a questão 7. Leia o soneto. Ó, vamos ler o soneto, né? O que ele fala? Leia o soneto a seguir e marque a alternativa correta quanto à proposição apresentada. Então, olha só, tá tudo em idade aqui, mas você já sabe que é um soneto porque tem 14 versos, tá bom, amadinho? Lembram? Vamos lá. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor por Deus, que coisa é a tal? Se boa porque tem ação mortal, se má
Por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que o lamento? Se sem querer é o lamentar, que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão, pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. É tão grande de erro, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio. E tremo em pleno estilo e ardo no inverno. O artista do classicismo, para revelar o que está no universo, ele adota uma visão. Aí nós temos na letra A, subjetiva, B, uma visão idealista, C, uma visão racionalista, D, uma visão platônica, ou a letra E, pessoal, ele adota uma visão negativa. Então, amadinho, ó, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui uma visão racionalista, né? O artista. Belezinha que ele não vai fazendo essa questão do questionamento. Vocês conseguiram acompanhar? São vários questionamentos, várias indagações que ele faz nos versos do soneto. Beleza? Vamos lá agora, próxima. Nós temos aqui um fragmento, ó. Foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma, que tem o teu ar, a tua majestade, eu porte e aspecto, que és tu mesma em suma. Olha lá. O fragmento acima, quanto à versificação, ele está classificado corretamente em qual das alternativas? Será que a letra A, rima alternada, verso livre? A B. Rima emparelhada, verso branco? Ou a letra C? Rima interpolada, verso tradicional? D. Rima rara, verso branco? Ou a letra E, pessoal? Rima alternada, verso tradicional. Lembrando dessa combinação a rima, né? Combinação de som. Será que tem uma sequência? Será que tem um espaço de uma rima para outra? Será que essas rimas estão dentro do poema, dos versos? Então, qual é a alternativa? Alternativa, letra E, a alternada, né? E verso tradicional. Olha só. Ó, verdade vai fazer a combinação com majestade. Aí eu coloco a aqui, né? Aí alguma em suma, seria B. Viu só? Então tá alternada na rima no verso tradicional. Respondida. Nona questão. O soneto é uma das formas mais tradicionais e na maioria das vezes tem conteúdo o quê? Ó, lírico. B, cronístico. C, épico. D, dramático. ou a letra E? Satírico. Falando do soneto, tá? Soneto, lembra do sonetinho. O que vocês marcaram? O que vocês, né, descartam? Para onde nós vamos? É uma das formas aí mais tradicionais e em sua maioria, qual é o conteúdo? É lírico? Aí ele vai dizer assim, dramático? Será que soneto é dramático? Pois é. Aí, cronístico, né? Tem crônica aí no soneto. Satírico. Então, amadinho, vamos lá. Aqui nós estamos dando lirismo, né? Exato. Letra então, A. A alternativa letra A. Vamos para a próxima, agora questão 10. Assinale a alternativa correta em relação ao quinhentismo brasileiro. Essa daqui, amadinho, já é da literatura brasileira. Vamos buscar lá atrás nas anotações de vocês. A letra A. É um período bastante produtivo da literatura brasileira, com importantes poetas exaltando as qualidades da nova terra. B. É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, tendo como destaque o poeta Basílio da Gama. É uma escola de exaltação do sentimento de brasilidade. C.
É um período em que não se pode falar numa literatura brasileira, e sim em literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. D. É composto de crônicas de viagem e de uma vasta produção jesuítica, com objetivos de descrever o interior do Brasil e converter índios e negros à fé católica. Ou a letra E, que é uma fase inicial da nossa literatura, mas essencial para a formação cultural brasileira pela qualidade dos poemas e romances nela produzidos. Então, sobre o quinhentismo, né? Quinhentismo, Brasileiro. era colonial, já tô... Já tá dando a resposta. Olha só, amada, aqui a letra C, né? Um período que não se pode falar numa literatura brasileira, realmente, né? Sim, literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. Beleza? Certinho? Vamos mais uma. No Brasil, o barroco foi introduzido com o poeta... Essa é boa para vocês, né? Letra A. Será que foi Gregório de Matos? Olha só, ou Jerônimo Bahia, Ou Bento Teixeira, ou Bento Gonçalves? ou Camões, A, B, C, D ou E. Qual foi que introduziu? Nós temos aqui o Bento Teixeira, né? Com Prosopopeia. Vamos lá, então, mais outra, amadinho. Sim. Olha lá, questão 11. Ardor em firme coração nascido. Pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado. Quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas, como porfia. Mas aí, ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então, o texto pertencente a Gregório de Matos apresenta as seguintes características. Vamos lá, então. Na primeira, letra A, trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da sensualidade e do refreamento, antítese claras dispostas em ordem direta. B, sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo, a qual o autor buscava imitar, predomínio das metáforas e das antíteses temática, da fugacidade do tempo e da vida. C, dualidade temática da sensualidade e do refreamento, construção sintática simétrica por simetrias sucessivas, predomínios figurativos das metáforas e pares antitéticos que tende para o paradoxo. A D, pessoal, uma técnica naturalista, assimetria total de construção, ordem direta e inversa, imagens prenunciam o romantismo. A letra E, verificação clássica, temática, neoclássica, sintaxe, preciosista, evidente no uso das antíteses, dos anacolutos, das alegorias, construção assimétricas. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra C, que é dualidade temática da sensualidade e do refreamento, construção sintática simétrica por simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tende para o paradoxo. E aí, pessoal? Certo? Perceberam que as questões elas foram totalmente voltadas para o conteúdo que nós já trabalhamos. Encontraram ali características do barroco, o que mais? O arcadismo bem presente com a questão do quinhentismo, com a questão da natureza, né? Quando fala de fugir do campo da cidade para o campo. Ali você já observa a questão do bucolismo, aquela vida mais tranquila. Valorizando a natureza. Isso, o mínimo, o básico, nada de aquele conflito interior que tinha no barroco, que era o bem e o mal, o antropocentrismo, o teocentrismo. Então as questões, elas foram voltadas para esse aspecto,
para vocês colocarem em prática e perceberem que são questões possíveis do Enem. Ai, cai aqui uma questão, nunca vi. Não, vocês já vão lembrar das características, das aulas que os senhores tiveram. Certo? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até lá. Tchau.